Revisão da vida toda após o pedido de destaque do ministro Alexandre de Moraes. Como será que os ministros irão votar no plenário físico? Eu sou Nakamura e te convido a fazer um estudo junto comigo nessa aula. Seja bem-vindo e vamos juntos. Revisão da vida toda. O que esperar do voto do ministro Gilmar Mendes no plenário físico? Sim, ele votou contra o pedido dos aposentados, ele acompanhou a divergência do ministro Nunes Marques, mas ele não simplesmente assinou embaixo, ele proferiu um voto próprio. Então essa análise aqui vai ser muito importante para a gente saber do que esperar do ministro Gilmar Mendes no plenário físico e como ele se manifestou em relação àquela questão da omissão e do controle de constitucionalidade, da reserva de plenário, do STJ. Então vem comigo, pessoal, que vai dar tudo certo. Ele começa com o seu voto dizendo que é um recurso extraordinário interposto pelo INSS que aplica regra geral em substituição à regra de transição. Ele fala do relator originário, ministro Marco Aurélio. Isso aqui tudo eu tenho certeza que você já sabe. A regra definitiva, a regra de transição. Ele fala que essa regra foi afastada pelo STJ mediante o órgão fracionário, a primeira turma do STJ. E aí que já começa a primeira briga. Por quê? Bom, vocês sabem que se for para declarar a inconstitucionalidade de uma lei ou afastar a incidência de uma norma, aí tem que ser a Corte Especial do STJ ou o plenário do STF, os 11 ministros do STF. Mas o que nós entendemos é que não houve essa declaração de inconstitucionalidade, mas vamos aprofundar aqui no que disse em seu voto o ministro Gilmar Mendes. Falou que o mérito da repercussão geral foi submetido a julgamento, primeiro para ver se essa decisão seria vinculada aos outros processos dos aposentados ou não. E sim, foi vinculado. E aí, iniciou-se o julgamento. O ministro Marco Aurélio votou pelo desprovimento do recurso extraordinário, ou seja, é o INSS que recorreu. O ministro Marco Aurélio falou: não tem que aprovar nada aqui do INSS. E foi acompanhado pelos ministros Edson Fachin, Carmen Lúcia, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski. E depois o ministro Alexandre de Moraes. A gente já vai chegar lá. Ele já propôs essa fixação da tese, dizendo que seria aplicada a regra definitiva quando mais favorável que a norma de transição, assim como o STJ. Perceba que, se fosse para declarar a inconstitucionalidade, assim como a gente viu em outros processos, declara a inconstitucionalidade do artigo tal para afastar seus efeitos. Então haveria essa expressão. Ou se fosse para afastar a incidência de uma norma, também haveria essa expressão. Mas não, houve aqui uma interpretação da lei. Essa regra só será aplicada quando mais favorável. Então as duas regras coexistem, não é que houve um afastamento de uma regra. Ministro Nunes Marques inaugurou divergência, provendo recurso extraordinário, sendo acompanhado pelos ministros Dias Toffoli, Roberto Barroso, Luiz Fux e pelo próprio Gilmar Mendes, depois do pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes. E como que foi a divergência em síntese? Que o acórdão recorrido provém do STJ, da primeira sessão, de um órgão fracionário. Aquele colegiado deferiu segurado o cômputo de todo o período contributivo, inclusive anterior a julho de 94, afirmando-lhe ser inaplicável o artigo 3º da Lei 9.876 de 99 e invocou outra norma artigo 2º da Lei 9.876, que alterou esse artigo 29 da Lei 8.213. Lei 8.213 você já ouviu falar, é a Lei de Benefícios do INSS. E essa lei de 99 foi a que trouxe a regra de transição e regra definitiva. Esse seria apenas um problema de legalidade, então realmente seria só para o STJ receber e não deveria subir para o STF, de modo que o recurso extraordinário sequer deveria ser conhecido. Não fosse a circunstância de que a invocação da norma do artigo 2º não se deu por erro ou inadvertência, mas sim por assumir o STJ que o legislador ordinário andou mal ao estabelecer uma regra de transição supostamente mais gravosa que a regra permanente. Calma lá que eu já vou explicar. Assim,
o STJ fez crítica da lei, naturalmente sob o influxo de valores constitucionais que reputou agredidos pelo legislador, o que é nada mais, nada menos que um verdadeiro controle de constitucionalidade. Então, se a gente interpretar que o STJ declarou a inconstitucionalidade da lei, aí sim teria que ser a Corte Especial. Mas o que aconteceu aqui? E parece que está bem claro, mas não foi assim que esses ministros entenderam. O STJ, ele não fez uma crítica da lei. Na verdade, foi uma crítica ao INSS, que não aplicava essa regra. Ele nem sequer dava a oportunidade do segurado incluir essas contribuições para verificar quanto que ia dar. Então, nos parece aqui que não é que o STJ afastou a incidência de uma lei, ele trouxe uma lei que estava esquecida pelo INSS. O STJ reprovou essa solução legislativa, falou que não era compatível com os princípios constitucionais da isonomia e razoabilidade, e é certo que não é estranho ao STJ o controle de constitucionalidade das leis, então não tem problema o STJ fazer esse controle. Só que ele fala que se fosse para declarar a inconstitucionalidade, que a primeira sessão deveria devolver o conhecimento da matéria para a Corte Especial. Então, os ministros deveriam ter feito o seguinte, gente, parece que essa lei é inconstitucional. Então, a gente é da primeira sessão, vamos jogar a matéria aqui para a Corte Especial do STJ, composta pelos ministros mais antigos. Dessa forma, estaria previsto no artigo 97 da Constituição, cláusula de reserva de plenário. Algumas matérias são reservadas ao plenário do STF ou à Corte Especial do STJ, inclusive com uma súmula vinculante 10. Isso o voto do Nunes Marques, que foi acompanhado pelo Gilmar Mendes, mas ele vai fazer os pontos dele também. A violação da cláusula de reserva de plenário já se constitui razão suficiente para acórdão da cassação da decisão do STJ, mas ele vai além. Ele fala que realmente não teria direito, não é só por causa disso, fala que não há fundamento que sustente a tese, nem mesmo sob a perspectiva da isonomia. Ele fala da regra histórica, que antes o salário de contribuição era calculado pela média de 36 contribuições dos últimos 48 meses. Então você via muitos aposentados que sabiam dessa informação fazendo empréstimos nos bancos para aumentar a média dos últimos 3 anos. Porque vai receber pro resto da vida, vale a pena até fazer empréstimo no banco. E aí veio a lei de 99 para mudar isso aí. Falar, é de 94 em diante ou anterior a 94. Lembrando do cômputo de 80% de todo período contributivo ou de 94 em diante. Então, 80%, por quê? Porque vai descartar as 20% piores contribuições. Então, meus amigos, a lei é excelente. Tanto é que a gente não tem essa lei mais na reforma da Previdência. Então, a lei é muito boa. Quem errou foi realmente o INSS. Aqui há uma divergência que eu não concordo. Ele fala assim, há uma falsa premissa no argumento do acórdão do STJ. Ele diz que o acórdão do STJ pressupõe que a nova regra é mais vantajosa para todos os segurados. E não é assim. Tanto é que o STJ falou, vai se aplicar quando mais vantajosa. Então ele já viu que não é favorável para todo mundo. Aí aqui ele defende que o caminho natural é ter maiores salários na fase mais madura da vida e não no começo da carreira laboral, Aí eu te pergunto, a sua vida foi uma linha assim, bonitinho assim? Igual diz o ministro Nunes Marques e o Gilmar Mendes, a sua vida no trabalho foi assim? O seu salário sempre foi aumentando? Ou então, você às vezes começou de baixo, melhorou um pouco, aí melhorou mais, perdeu o emprego, começou de novo, melhorou, piorou, aí depois lá por os 55 anos, faltando um pouquinho só, conseguiu um trabalho mais ou menos, não era tão bom igual você já teve antes. A vida do brasileiro é essa? É altos e baixos, às vezes tem períodos desempregados, então não tem como falar que a vida é uma linha reta para cima, assim, que está sempre subindo igual um foguete. Ele fala que, excepcionalmente, aqui e ali haverá um trabalhador que teve altos salários e depois caiu no fim da carreira, mas isso é raro. Raro? Que empresa que está contratando o pessoal acima de 50 anos? Claro, um grande executivo, um ou outro sim, mas raro é isso aqui acontecer. Muito bem, aí fala do Plano Real de 94 e tudo mais, que
Na verdade, vocês sabem que o INSS não quis ter trabalho, né, de calcular. Aí começa aqui também o Gilmar Mendes, citando os dispositivos da lei, fala do artigo 201 da Constituição Federal, né, que a Previdência Social será organizada sob a forma do regime geral de previdência social de caráter contributivo e filiação obrigatória. Então, você sabe, é obrigatório contribuir para o INSS, o caráter é contributivo. Você contribui, mas você tem uma contraproposta, né, que é justamente, tudo bem, eu estou pagando, mas eu quero receber. O caráter contributivo. Não é só, pega meu dinheiro e some com meu dinheiro. Não, não é isso. Então, observados os critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. Sim, o equilíbrio financeiro. A gente sabe, previdência, tem rombo, não tem rombo, mas e o bolso do trabalhador? Esse pode ter rombo? Esse não precisa ter equilíbrio financeiro? Olha aqui. Parágrafo 3º do artigo 201 da Constituição Federal. Todos os salários de contribuição considerados para o cálculo de benefícios serão devidamente atualizados na forma da lei. Então, se a Constituição está mandando atualizar os salários de contribuição, era cruzeiro, era cruzado, cruzado novo, traz para real, para valor presente. Nem o próprio real de 94 é o mesmo que hoje. R$ 100 de 94 não compram a mesma coisa que R$ 100 hoje. Você sabe disso. R$ 100 enchia o carrinho do mercado. Hoje, você sai com 2, 3 sacolas do mercado, pessoal. Aí ele fala aqui da ampliação, né, da base de cálculo, realmente. Tem que colocar aqui anterior a 94. Ele fala que o regime geral da Previdência Social tem um percentual de mais de 90% de rombo das contas públicas com esses gastos, e o Estado deve assumir a responsabilidade de aumentar o financiamento e promover a amenização. Tudo bem, né? O Estado tem que fazer alguma coisa, tem a reforma da Previdência, tudo mais. Beleza. Mas isso vale para os deputados e senadores fazerem as leis, e não para o INSS recolher suas contribuições e colocar no bolso. Então, o espírito da lei, tudo bem, foi aumentar, né, o período de contribuição, porque a contribuição é obrigatória mesmo, e de devolver isso ao bolso dos trabalhadores. Ele traz um julgamento de uma ADI do STF, que julgou outro pedido, na verdade. Ele fala também da regra de transição. Então ele fala do espírito da lei, que foi melhorar, né, o caráter arrecadatório. Tudo bem. É o que eu estou falando, a lei trouxe 2 regras. Então, se a lei tivesse trazido só uma regra, só de 94 em diante, aí nem existia a revisão da vida toda, a gente ia estar quietinho aqui. Mas não, a lei trouxe 2 regras, então por que não aplicar as 2, não é verdade? Beleza, aqui ele fala dos períodos básicos de cálculo, das mudanças das leis ao longo dos anos, realmente as leis mudam. E aqui ele traz a nota técnica, né? Nota técnica do INSS, que falava em 46 bilhões de rombo da revisão da vida toda. Depois, o próprio INSS soltou uma nota técnica de 360 bilhões de reais. Um ano depois, mudou os números. Mas aí não teve coragem de juntar esses números no processo, né, pessoal? Só que ele foi pela nota técnica. Falou que em 67 mil casos não foram identificados valores de remuneração anteriores a 94. Falou que, né, não seria possível fazer esses cálculos. Mas quando nós entramos com uma ação, vocês sabem, tem o nosso escritório, graças a Deus, tem milhares de processos protocolados em todos os estados do país. A gente é que tem que ir atrás da documentação. É o segurado, né, junto com a gente ali, que vai atrás do extrato previdenciário CNIS, carta de concessão, carteiras de trabalho, olerites, período rural, período militar, vai todo fazendo um reconhecimento dessa análise completa. Não é o INSS que tem que fazer, é a gente que tem que ir atrás. Então ele usa um argumento que não é verdade. Claro, sendo induzido em erro pelo INSS, não discuto isso. Mas o INSS faltou com a verdade aqui. Isso aqui é má fé processual. Quando a gente entra, rapaz, se a gente não juntar os documentos, não mostrar por que a pessoa tem direito da revisão da vida toda, o juiz nem recebe o processo, meus amigos. Ele dá um prazo ou ele já extingue. Aqui novamente ele fala, né, do benefício previdenciário e tudo mais. Ele traz algumas questões da decadência, ou seja, tudo que afasta o direito do aposentado para, no fim, votar, né, pelo provimento do recurso. Mas aqui
especificamente, a não ser o trecho que ele utilizou do voto do ministro Nunes Marques, ele não fala exatamente da questão de cláusula de reserva de plenário do STF. Então, o Zanin falou que o Ricardo Lewandowski não se manifestou sobre isso, mas o Gilmar Mendes, que votou contra, também não. Ele começa o relatório do ministro Marco Aurélio, depois mostra o voto do Nunes Marques, e depois fala do voto dele, né, falando que as pessoas vão aí às vezes ganhando cada vez mais, falou da nota técnica do INSS, então com certeza sendo induzido a erro pelo INSS, mas também não falou. Então a gente sabe o posicionamento dele, ele acompanhou o Nunes Marques. Mas é por isso que o Zanin não pode utilizar o argumento que ele está utilizando, falando que o Ricardo Lewandowski foi omisso. Porque não foi. Porque se um foi omisso, o outro aqui também foi. E a gente sabe que não houve omissão nesse ponto. Então, a posição do ministro Gilmar Mendes, isso eu sei que você já sabia, que o Gilmar Mendes votou contra o pedido dos aposentados, mas eu queria mostrar que o voto dele, 31 páginas, né, o porquê que ele está entendendo isso e o que esperar na revisão da vida toda no plenário físico. Então eu estou fazendo uma série de vídeos analisando os votos, o posicionamento dos ministros, para a gente entender bem o que vai acontecer no plenário físico. Inscreva-se nesse canal. Que Deus te abençoe grandemente. Vai dar tudo certo. Eu tô com você. E você, tá na luta também do direito dos aposentados? Então, clica no botão inscrever-se. Vem fazer parte dessa luta você também. Vamos juntos. Vai dar tudo certo. E até a próxima.